Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pele em Cena. Eu, Carolina Nastri. Eu, Maria Camoiço. Estamos com um episódio bem especial. Eu sei que vocês sempre pensam que tudo é especial, todos, né? Todo mundo é especial pra mim, mas todo mundo é. A gente só convida pessoas que a gente quer que esteja aqui, tá, gente? A gente não convida por status ou por nada, são pessoas especiais. E o Dr. Marcos Adriano, ele é uma pessoa especial que eu tive o prazer de trabalhar. Quando eu entrei no instituto, o doutor era residente, então ele estava começando a aprender sobre oncologia, eu estava começando a aprender sobre enfermagem. E eu via, assim, o jeito dele atender os pacientes dele, o carinho. Eu lembro que todo mundo chamava ele de papai. O papai chegou e eu não entendia aquilo. E eu fui entender porque realmente ele era o pai daqueles pacientes. Ele abraçava, ele tratava com carinho e com toda a decência de que o profissional de saúde tem que ter ao cuidar de outra pessoa, a empatia. E a gente fala de uma doença tão estigmatizante e que traz tantos medos, que é o câncer. E se a gente não tem um profissional que pega na mão do paciente, né, e traz ele com carinho, a gente tá no lugar errado. Então, pensando nele e pensando também na interdisciplinaridade, porque sempre entendeu que todo mundo trabalha em conjunto, né, eu não sou só o médico, o cirurgião, mas é a equipe toda que tá em contato com o paciente. Foi por isso que eu pensei em trazer você pra cá, doutor. E, assim, ter um olhar, assim, muito carinhoso pelo jeito que você atende, pelo médico que você é, e eu já tive a oportunidade de te dizer isso numa mensagem que eu te mandei no momento que eu senti que você precisava. E assim, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você deixou a família para vir para cá. Obrigada por isso e por poder falar sobre esse tema que é a minha paixão, oncologia, e a gente poder discutir sobre todo esse processo que a gente acredita que é o ideal para o paciente oncológico. Olha, então a gente agradece. É muito gratificante, né, ver que pessoas dedicam a sua vida, sacrifício de família, de tempo, de horário, estudando, pesquisando e tendo esse cuidado com o paciente, com o ser humano, porque o paciente hoje está ali do lado e amanhã está desse lado de cá. Então todos nós somos e seremos pacientes, nossos familiares. Então assim, é muito importante que essa pessoa que tem esse olhar, esse toque, esse cuidado, se especializa e tenha esse cuidado inteiro, integral. Então eu já percebi que você faz várias coisas, que você tem esse que é mais, esse diferencial, esse cuidado com o ser humano. Então, assim, vai ser muito grato, o seu programa vai ser excelente. Muito obrigado por você dedicar o seu tempo, né? Um dia desse, um sol lá fora, eu sei que você deixou seus filhos. Então, assim, muito obrigado por esse cuidado com a gente desde então, tá? Então, o momento é seu, pra gente conhecer o seu serviço, o seu trabalho. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, ter o meu nome lembrado para participar desse programa, que já é um sucesso, e o objetivo com esse nosso bate-papo aqui é que seja mais sucesso ainda. Carol, muito obrigado pelas palavras, me fez reviver tudo aquilo que eu tive de experiência no início, e foi realmente aonde dentro do Instituto eu pude entender o quão especial é a oncologia. E com isso eu abro um parêntese para dizer que a minha visão de oncologia, ela mudou muito durante a minha formação dentro do Instituto. Olha só. Por quê? Porque quando eu estava lá em Belém do Pará, eu sou paraense, fazendo cirurgia geral, eu escolhi a cirurgia oncológica porque eu queria realmente ser um cirurgião do corpo humano. Eu imaginava, putz, o cirurgião oncológico, ele opera de tudo e pronto, ou seja, eu quero ser um cirurgião completo, integral, né? Integral. Mas quando eu cheguei no Instituto e realmente entendi o que era oncologia, eu percebi que é muito mais do que corte e costura. E realmente eu me apaixonei por esse cuidado. Tanto que, dentre várias tatuagens que eu tenho, que é uma paixão minha ter tatuagem, porque tem pessoas que guardam lembranças de diversas formas. Sim, na caixinha. E as minhas lembranças, elas estão tatuadas pelo corpo. E olha, só na sua pele, olha, tudo bem. E uma das minhas tatuagens é curar, aliviar e consolar. Ai, que porque lindo. realmente eu levo isso para mim, e a minha paixão pela oncologia, pelos pacientes, por esse cuidado global. Eu sou cirurgião oncológico de formação e gestor do cuidado por opção. Olha só. Isso. Eu vejo que o gestor hoje, ele tem que ser um gestor completo, um gestor do cuidado, e é isso hoje que eu atuo. Eu atuo hoje como gerente médico nacional da operadora de saúde Med Senior, e também como gestor do cuidado dentro das linhas
oncológicas na operadora. Espero que realmente nesse nosso bate-papo a gente consiga levar informação de qualidade para todos aqui que estão nos escutando, nos assistindo. Uhum. Aqui no bastidor a gente tem uma pessoa, a gente tem uma paciente que a gente vai fazer um episódio, então ela também está te escutando, olha que legal. E eu acho que então meu olhar estava super certo de você, eu nem sabia. Você tinha dúvidas? Não, eu não tinha dúvidas, né, mas eu acho que ele colocar em palavras que o meu olhar era esse, assim, você tem até tatuado na sua pele, e eu acho que era isso que eu via. Você realmente... entrega isso, né? Entrega isso para os pacientes. Ai, que bom, fico muito feliz com isso. De saber que eu não estava errada. Mas por que você decidiu? Você já falou que foi por isso. Então, vou mudar a pergunta. Teve algum paciente que te fez enxergar a questão da estomia com um olhar diferente? O porquê que você entende que a gente precisa demarcar o corpo para trazer qualidade de vida para aquele paciente? Porque a gente já falou em outros episódios que é uma estomia, né? Uhum. Então, mas o paciente precisa dessa estomia para viver. E aí foi uma escolha sua também, você acabou indo mais para essa área da oncologia barriga, né? Vamos dizer assim. Isso, é o famoso cirurgião do bucho. Lá em Belém do Pará, a gente fala fura-bucho, isso. Eu sou um cirurgião oncológico de formação, especialista em gestão do cuidado, obviamente, essa visão global, mas dentro da parte de cirurgia propriamente dita, a minha paixão é cirurgia coloretal. E obviamente que não há como você se dedicar ao tratamento dos pacientes com câncer coloretal sem ter o cuidado com a estomia ao seu lado. Por quê? Porque nós sabemos que toda cirurgia coloretal carrega consigo a possibilidade de uma estomia. Inclusive, isso é algo que faz parte do meu cuidado no consultório com o paciente em programação de cirurgia coloretal. Eu sempre converso com todos os pacientes que, quando você tem uma programação de cirurgia coloretal, existem 3 momentos em que há a possibilidade de nós pensarmos em uma estomia. Seja uma colostomia, ou uma ileostomia, ou num cenário maior, de cirurgias maiores, uma urostomia também. No momento em que você agenda a cirurgia, você já sabe ali, eu vou colocar uma colostomia com certeza, e aí depende do tipo de doença do paciente, da localização do tumor, aqui falando em oncologia, que é o meu core business, que é a minha paixão. Depende da doença do paciente, se ele fez algum tratamento pré-operatório, da condição clínica do paciente. Ou seja, tem muitos pacientes que eles já vão para a cirurgia sabendo que a colostomia, a ileostomia, uma estomia, ela é parte do procedimento cirúrgico. O segundo momento, depois do consultório, maravilha, você agendou uma cirurgia, você vai conversar, seu João, Dona Maria, a sua cirurgia está programada, não há uma necessidade de colostomia nesse momento. Eu vou agendar a sua cirurgia sem uma programação de colostomia, ou seja, o primeiro momento decisório ele passou. Sim. O agendamento da cirurgia não tem uma programação. O paciente, teoricamente, ele nem sabe a colostomia, né? Então, ele sabe que ele tem um câncer, um comprometimento, e então ele vai começar a olhar para a colostomia. O que é colostomia? Ele vai começar a pensar na possibilidade de ter um estômago com fezes na barriga. Então, na primeira consulta, ele já começa a elaborar uma possibilidade disso. Você sempre precisa conversar com todos os pacientes, mesmo aquele paciente, por exemplo, com tumor de sigmoide, jovem, sem comorbidades, bem nutrido. Se você olhar isso e sem obesidade, se você olhar esses 5 adjetivos, a chance de você marcar uma cirurgia para esse paciente com uma colostomia de obrigatoriedade, ela é quase nula. Mas nunca nós podemos dizer que é 0%. Por quê? Porque a medicina, a saúde, não é uma ciência de garantia. Exatamente. Se qualquer profissional de saúde disser para você, eu garanto, eu tenho certeza, foge. Porque isso é charlatanismo. Não existe, é verdade. Mesmo esse paciente, ele precisa ser conversado, e uma coisa é você conversar,
outra coisa é você assustar com o termo colostomia. Isso não depende da mensagem, isso depende do mensageiro. Por isso que o profissional de saúde ele precisa ter formação em soft skills, comunicação, empatia. Porque o problema não é a mensagem, o problema é o mensageiro. Exatamente. Normalmente. Nossa, gostei muito dessa sua fala, que eu sempre perfeito. Acho que é o problema. Não é a mensagem. O problema é o mensageiro. E aqui eu digo para você, falar, né? Alguém que tem em oncologia mais de 15 anos de experiência conversando com o paciente. É isso. A questão aqui não é uma mensagem, é um mensageiro. Mas você precisa falar. Conversas difíceis e tratar um paciente como esse, cuidar de um paciente como esse que eu acabei de falar. E conversar sobre colostomia é uma conversa difícil. É uma conversa difícil. Muito difícil. Sim. Mas talvez conversas mais difíceis, do que o câncer. Quando são postergadas, elas só se tornam o quê? Mais difíceis. Mais difíceis. Por isso que você tem que conversar. O estrago é maior. Mas esse doente, ele passou da primeira fogueira, entre aspas, de não ter uma cirurgia programada. Mas eu sempre converso com eles que, apesar de não ter uma programação, a depender do achado intraoperatório, e é o segundo momento em que ele talvez precise de uma estomia, pode ser que eu programei não colocar uma estomia, mas de repente, no momento da cirurgia, eu mude a rota daquele voo. E eu precise de uma estomia. E o terceiro momento qual é? Você agendou a cirurgia, não estava programada a estomia. Você operou o paciente e saiu conforme programado. Ele está livre da estomia? Não, porque tem o terceiro momento, que é a recuperação pós-operatória. Pode ser que esse doente, infelizmente, complique, faça uma fístula ou qualquer outra complicação. E aí não é um problema da cirurgia, reoperado. É um problema que aconteceu. Sim, se existem diversos fatores, aí nós podemos marcar um outro podcast para falar só sobre complicações, chances de estomia, programações cirúrgicas. Graças a Deus o repertório é bem farto. Mas você precisa conversar para o paciente que existe um terceiro momento em que, se não ocorrer uma cicatrização adequada ou qualquer outra complicação, ele precisa de uma estomia. Isso tem que ser conversado com todos os pacientes. É uma conversa difícil, sim, não estou dizendo que não é. Mas existe treinamento para isso, uns já nascem um pouco mais com esse dom, outros adquirem esse dom da comunicação, mas são conversas necessárias em todo paciente com programação de cirurgia coloretal. Mais uma vez, são conversas difíceis, que se não começadas logo, elas só se tornam o quê? Piores. Mais difíceis. Isso é o meu recado para todo profissional de saúde que cuide, e talvez aqui seja um recado mais especificamente para os cirurgiões dedicados ao cuidado dos pacientes com câncer coloretal, que hoje é a principal chance de estomia. A gente também tem doenças inflamatórias, tem trauma, mas oncologia hoje ainda é a mais... o câncer coloretal, principalmente por quê? Porque o câncer coloretal é o segundo tumor mais comum no Brasil. Se você sai depois de mama na mulher e próstata no homem, é o câncer coloretal. Inclusive, eu, Marcos Adriano, fiz 40 anos, não parece, eu sei, gente, 40 anos, tá? Parece menos, né? Eu fiz 40 anos em setembro do ano passado, em outubro eu fiz uma coluna. Nossa, que demais. 45 anos ali, 40 já é aceitável, né? Apesar de eu não ter antecedente familiar, mas eu fiz 40 anos em setembro do ano passado, 10 de setembro, virginiano, raiz. Acho que ia falar, né? Gente, vocês são difíceis. Eu fiz uma coluna outubro. Raiz mesmo, que é bem no meio de Virgínia. Depois de fazer 40 anos. Isso é uma coisa super importante de se falar, da prevenção, né? Ninguém te conta, ninguém te fala. Hoje, graças a Deus, acho que tem muita coisa na mídia, nas novelas aparece, né? Muita coisa. Depois da Preta Gil, né? Isso veio muito grande. Teve o Pantera Negra antes, que foi o câncer coloretal em jovens. Ele foi antes da Preta Gil, foi antes da coloretal dele? Foi. Sim. Ele fez o último filme, ele já tava em tratamento. Mas isso é super importante, né? Porque às vezes nem os profissionais de saúde que
que trabalham com isso o tempo inteiro fazem e que deveriam, porque a gente consegue detectar precocemente. Deveríamos fazer, detectar precocemente e evitar, né, o que tanto que a gente já viu nessa vida das complicações decorrentes do câncer avançado. E acho que essa sua conversa com o paciente é super importante porque não é o que eu vejo. Eu também estou na oncologia há muitos anos, eu transitei entre outros hospitais e essa conversa que deveria acontecer do cirurgião e deveria ter uma equipe multi no pré-operatório, que essa daí sempre foi a minha bandeira, era o meu sonho onde eu estava, ter essa conversa pré para deixar o paciente tranquilizado de quando ele for, né? Porque e a maioria acorda assim, tipo, o que é isso na minha barriga? Não tem coisa mais traumática. A conversa não aconteceu e ela. E às vezes eles só ficam sabendo que eles vão ter estomia porque já tá pré-determinado, vai ter a estomia. Mas isso, o que você pontuou de no meio da cirurgia eu também vou decidir. Isso acontece, gente. Isso acontece, viu? Isso não é incomum. Nem um pouco. O paciente acordar e falar, mas você não me falou sobre isso e agora? E então eu vou ter que ter toda a preparação daquela vivência que eu poderia ter antes e ser menos traumatizante, eu vou ter no momento que eu acordar. Então, isso é essencial e não acontece. Porque pra gente que fala, estuda e trabalha nisso, a gente fala de colostomia, estomia, os termos como se fosse uma coisa, a gente sabe do que a gente tá falando. Mas você imagina uma pessoa que não é do nosso segmento, né? Simplesmente tem um procedimento e acorda com uma colostomia, ele nem sabe a colostomia. Não, e então, aí... Ele não teve tempo de elaborar, de pesquisar. Então, assim, de jeito nenhum. Isso aconteceu. Às vezes é urgência, trauma, até ok, né? Dependendo de situações, acontece, mas o paciente eletivo, que ele faz uma colono, que ele tem o diagnóstico, que ele está no melhor momento, na melhor oportunidade de conversar sobre isso. Para mim, é má prática. Você não falar sobre isso, entende? É claro que nós precisamos entender o atual cenário da saúde brasileira, seja ela suplementar ou não. Mas muitas vezes o cirurgião ele não tem aquele time de cuidado. E muitas vezes ele tem pouco tempo de consulta para elaborar uma ideia. Nós também precisamos entender das dificuldades inerentes aos profissionais de saúde em si. E aí eu falo por toda a equipe de saúde. Nesse sentido, você precisa desenhar de alguma forma, na sua rotina, uma maneira de melhor acolher esses pacientes, ou como o exército de um homem só, quando você não tem o seu time de saúde, quando você não tem um time de saúde para chamar de seu, dentro daquele cenário possessivo e megalomaníaco que quem faz oncologia e gosta muito disso. Gostei desse doutor. Você nem sempre tem uma enfermeira estomoterapeuta para chamar de seu, para chamar de sua. Não tem mesmo. Mas muitas vezes você pode ter, mas não consegue organizar e fazer essa gestão. Delegar. Daí vem muito a minha trajetória toda dentro da gestão do cuidado. De encontrar no seu ambiente de trabalho diversos entusiastas para que juntos vocês modifiquem um cenário do cuidado aos pacientes com câncer coloretal / estomizados dentro de uma operadora de saúde, dentro de um hospital, tendo aquele propósito bem definido, encontrando entusiastas. Isto é possível. É possível porque eu já fiz e faço. E eu digo para vocês, dá para fazer, mas dá trabalho. Porém, tudo pelos nossos pacientes, isso tudo faz valer a pena. Com certeza. Foi você que desenhou todo esse projeto dentro de onde você está agora, do atendimento desse paciente. Eu já venho de uma estruturação de um serviço de estomia e, na verdade, o que eu coloquei agora foi um trabalho de várias mãos. Nunca é um trabalho isolado, como, né? Óbvio. Você encontra entusiastas no seu serviço, você junta esses entusiastas e você coloca o negócio para trabalhar. O que normalmente acontece, e graças a Deus isso não acontece na Med Senior, mas acontece em outras operadoras de saúde, é a equipe de saúde não ter voz e só o médico ter voz. E muitas vezes
eu tô falando isso para vocês e vocês se enxergam no que vocês já viveram ou vivem, porque isso é a realidade nua e crua. Mas muitas pessoas não enxergam porque não têm um alto grau de empatia e estão cegos olhando para o próprio umbigo. Exatamente. Digo mais, na grande maioria dos lugares as coisas só acontecem se um médico for lá e colocar, fazer e chamar e vai para frente. Graças a Deus, na medicina não é assim. A nossa equipe de saúde toda, ela tem muita voz e realmente são decisões tomadas, tanto que existe hoje uma facilidade para nós colocarmos os nossos programas para funcionar por isso, pelo CERN e pelo core da MedSenior. Mas isso não é uma realidade. Não. Nesse sentido... É diferente, inclusive, né? É muito diferente. Eu sei porque eu já vivi isso. Sim. Nesse sentido, você muitas vezes precisa ter aquele médico que já vem com esse olhar, com essa coisa dentro do negocinho no coração, bichado, picado pelo bichinho. Picado pelo bichinho do cuidado ao paciente estomizado, do cuidado ao paciente oncológico. E ele encontra, normalmente assim, chega aquele médico e normalmente você já tem uma enfermagem engajada nos hospitais, só que ninguém escuta, ninguém dá voz. E aí chega um médico, encontra com esse bichinho, picado por esse bichinho do cuidado ao paciente oncológico, encontra uma equipe de saúde voraz por ter voraz por ter voz, voraz por querer ter um espaço. Porque no final, gente, o que nós queremos é ser ouvidos. Ponto. Acabou. Todo mundo quer ser ouvido. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu adoro falar, já deu para perceber, né, gente? Isso aqui não é um monólogo, tá? Pode ser que às vezes pareça um monólogo, mas não é um monólogo. Eu fico muito feliz de estar aqui, eu fico muito feliz de ser convidado para falar. Lembrado para falar, porque quando alguém te dá voz, é o maior sinal de respeito. Quando alguém quer te ouvir, quando alguém te convida para ouvir o que você tem para falar, é um sinal de respeito absurdo. É verdade. E é uma gratidão enorme que eu tenho por isso. É simples. Poder estar aqui, poder ter esse espaço no Pele em Cena, onde a gente já tem episódios com 20 mil views que vocês têm, e poder ter essa capilaridade do que eu penso como ideal / certo, né? É como ser humano também, né? É muita gratidão para mim, porque eu tenho certeza que isso vai chegar nas pessoas e vai fazer com que as pessoas pensem diferente, sejam entusiastas, juntem entusiastas para que nós realmente possamos entregar o melhor cuidado ao nosso paciente com câncer coloretal que pode ter uma estomia. Nossa, eu acho que Caramba, você resumiu o que eu queria. Muito legal. E eu acho que é isso. Você falou uma coisa muito importante. A enfermagem, infelizmente, não tem voz. E esse é um propósito também da ideia do Pele em Cena. Trazer a voz para a enfermagem. Não só para os especialistas. É porque acaba na mão dos especialistas algumas coisas acontecendo com mais força. Mas esse olhar de que realmente a gente quer ter voz dentro do hospital, porque a enfermagem é o primeiro a atender o paciente, né? É o primeiro a pôr a mão e a escutar. Diferente do Dr. Marcos, tá? Porque ele é uma pessoa diferente. Mas a enfermagem, ela tem uma escuta, uma empatia pelo paciente, é quem segura a mão. E transitar pelos lugares que eu transitei, pelos hospitais, e perceber que o paciente, em alguns momentos, ele não tem a voz ouvida. Eu dei uma palestra falando de ferida neoplásica, onde eu pontuei isso. A escuta ativa, a escuta do paciente. A gente precisa entender em que momento ele tá. Quando você, dentro de um consultório, passa essas informações para ele, você também tá ouvindo o momento que ele tá, porque você tá desejando que aquele momento seja mais leve, e nunca vai ser, mas você pode tentar tirar um pouco do peso e trazer a sua sabedoria de que tudo isso vai passar da melhor forma possível, e eu acho que o pós do paciente, ele tem tudo a ver da forma que o profissional levou
o paciente no pré. Então, ele vai levar com mais clareza e talvez até um entendimento melhor de que ele precisava daquele estoma. Eu atendi muitos pacientes que não queriam colocar a mão, que não queriam olhar, então ele pagava para terceiro simplesmente trocar o equipamento coletor. E eu falava, você precisa de autonomia. Em nenhum momento no pré-operatório alguém falou isso para ele. Então, pensar que a gente precisa de uma equipe interdisciplinar e dentro dos hospitais, a gente precisa de que as equipes se interajam e talvez, infelizmente, ainda hoje, a gente precise da voz do médico e você trazer isso aqui é o melhor dos mundos para mim. Ouvir que talvez, infelizmente, ainda a gente precise deste ser, como são vocês, os médicos, para que a enfermagem tenha voz, mas para que no final tudo isso tem um único propósito, que é o atendimento humanizado daquele paciente. E que sempre foi o meu sonho, essa questão do pré-operatório, porque eu acho que você devolve um paciente muito mais, com mais qualidade de vida no pós para ele. Então, a minha ideia sempre foi trazer tudo isso num pré-operatório, onde a gente demarcasse também no período certo, que é o que você faz, você sabe o momento certo para agir e para trazer qualidade, né? Então, falando em tudo isso, nesse momento, você pensa no pré-operatório, você traz a demarcação, quem é a equipe que faz? Como que isso funciona? Isso, legal, Carol. Partindo do pressuposto daqueles 3 momentos que nós conversamos agora há pouco, quando você está no pré-operatório e aquele paciente ele tem uma chance muito pequena de estomia, esse paciente normalmente eu não mando demarcar, tá? Nós sabemos que a chance não é 0, mas se a chance é pequena, não cria-se... São várias demandas, sabe? Ansiedade até, né? Eu também tenho o meu crachá de gestor junto com o meu crachá de cirurgião oncológico assistencial. Virando o crachá para gestor, se você dá tudo para todo mundo ou não dá nada para ninguém, alguma coisa está muito errada. Na saúde, você não pode dar tudo para todo mundo, mas também não pode dar nada para ninguém. Então, existe um range entre dar tudo para todo mundo e não dar nada para ninguém. No paciente em programação de cirurgia coloretal, nós sabemos hoje, na nossa experiência, aqueles que com certeza vão fazer estomia. Esses pacientes, 100% tem que demarcar. Já tá. E o que é demarcação? Quer explicar para o nosso público, Carol? O que é a demarcação? Explicar. A demarcação... Não nada melhor do que uma especialista, não, né? Mas eu pensei, esse a gente quer, porque a gente começa a falar muito termo que pra gente é muito óbvio, né? É importante isso mesmo. Demarcação parece que eu vou demarcar, vou marcar... Pega uma caneta, aquela caneta amarela lá e... Vou marcar a pele de alguém? É isso mesmo. A gente vai fazer um desenho naquele abdômen, mas tudo isso com preparação. Então, assim, não é qualquer um que vai chegar no seu abdômen, fazer uma bolinha lá e achar que tá ok. Então, a gente precisa entender a anatomia, a gente precisa entender o local ideal para a confecção da estomia. Então, a ideia é que a gente, no modo mais simples de falar aqui para que todo mundo entenda, é que a gente ache o local ideal dentro daquele abdômen, que a gente consiga, que o cirurgião consiga confeccionar a estomia para que a gente não tenha complicações pós-cirúrgicas, complicações do estômago, porque a gente pode ter várias complicações inerentes ao próprio paciente, à cirurgia, e inerentes ao fato de ter feito essa confecção da estomia num local errado do abdômen. Então, a gente precisa entender os locais corretos, e aí a gente tem a gente faz até continhas lá com régua, então a gente acha o melhor local para que aquele estoma, né, aquela derivação, aquele pedaço do intestino saia para a pele, para que o paciente tenha qualidade de vida para quando ele for utilizar um equipamento coletor, por exemplo. Porque às vezes na emergência, né, não vou falar da falta da demarcação, mas às vezes na emergência, o cirurgião vai confeccionar a estomia, você me corrija, no melhor local que ele encontrar naquele momento. Porque o intestino, eu preciso ressecar aqui, eu preciso tirar o pedaço daqui, eu preciso... O intestino não chega, tá muito alto, tá muito baixo. Possível, então ele vai aonde é a possibilidade. Falando de demarcação para que a gente tenha um local correto, até a gente entender que quando o paciente deita sobre a maca, ele desconfigura a anatomia do abdômen dele. Então,
Por exemplo, assim, eu tive um paciente que ele tinha um abdômen, ele era obeso, ele tinha um abdômen super grande, e a gente chama aí avental, que é quando o abdômen cai e dobra. Na hora que ele deitou, obviamente esse abdômen não ficou assim, certo? Ele deitou, o abdômen esticou, fizeram a estomia. Quando ele levantou, aonde estava a estomia dele? Aqui, ó. Na dobra. Na dobra. Então, eu tive que achar toda a minha expertise, teve que sair lá do universo, né, de outro lugar, para que eu adaptasse um equipamento coletor que não era o adequado para ele, porque a gente tem equipamentos coletores diferentes que vão se adequar melhor aos abdômenes, e não era o adequado para ele, mas era o que eu conseguia colocar naquele momento para ele. Quando a gente não faz uma adequação correta do equipamento coletor, a gente não traz qualidade de vida para esse paciente. Às vezes ele vai precisar trocar várias vezes durante o dia o equipamento. Às vezes ele vai ter vazamento, que aí ele vai ter dermatite, que são as assaduras ao redor, e por isso ele pode ter ulceração, então ele pode ter feridas em torno do estômago. A má adaptação, né? Se a gente não sabe o local correto, a gente pode ter problemas do tipo, o paciente vai sentar e o equipamento coletor está num lugar onde vai pressionar no osso dele, né? Na região ilíaca dele, então vai pressionar e ele não vai conseguir nunca mais sentar direito. Então, eu tive pacientes de que eles só podiam sentar assim, porque eles não conseguiam sentar assim porque o equipamento coletor ficava pegando e machucando, né? Ou toda vez que ele sentar, o equipamento descola. E aí, o que os pacientes pensam? Que o material não presta. Que o material não presta. Eu vim da indústria, então tinha muito isso. Essa bolsa não funciona. Por quê? Acontece esses detalhes de não ter demarcação. E também, quando a pessoa fica doente, ela emagrece, ela fica fragilizada. Quando volta, dali uns meses, a gente volta a fazer tudo, né? A gente volta a engordar, a gente volta com os nossos hábitos. Aí, de repente, aquele abdômen da cirurgia plano, já não vai ser ele mais não plano. Existe mais. E aí os dispositivos não vão adaptar mais também. Exatamente. É um desafio. Constante, né? O paciente de urgência é um desafio. Muitas vezes você não tem tempo hábil, você não tem uma equipe de saúde ali no pronto-socorro para demarcar. Então, realmente é um desafio para nós cirurgiões, na mesa, definir o melhor local, mas no paciente eletivo não tem desculpa. É verdade. Certo? Aquele paciente que 100% de certeza que você vai, a estomia é uma programação da cirurgia para ele, esse paciente tem que demarcar 100% das vezes. Tem aquele paciente do lado esquerdo aqui, que a chance é muito pequena. E você, cirurgião, você sabe, pela tomografia, pelos exames de imagem, pelas características do paciente, da doença, que a chance é pequena. Esse eu nunca demarco. Por quê? Poxa, Marcos, mas existe uma chance mesmo pequena, então não é melhor demarcar todo mundo? No mundo cor-de-rosa de Poliana, no Fantástico Mundo de Bob, sim, seria, né, o ideal. Prático, né? Mas nós sabemos que existe todo um custo tangível e intangível de mandar 100% dos pacientes para demarcar. E é que eu estou virando o crachá de gestor. Existe o custo associado, alguém tem que pagar esse custo. O custo pode ser pequeno, mas um custo pequeno vezes 1.000 vira um custo alto, um custo pequeno vezes 2.000 pacientes vira um custo alto, falando em grandes grupos populacionais. Existe o paciente que vai ter um tempo dele ali para ir demarcar, vai ter que levar o filho. A expectativa dele de falar assim, ó, vou ter o estômago, eu acho que fica pior ainda para ele, né, demarcando como se existe uma chance pequena. Existe, por exemplo, alguém que acompanha ele que muitas vezes perde horas ativas de trabalho para estar ali, pega um atestado. Exatamente. Tem um custo para o paciente com o estacionamento do local que ele vai parar, com algum lanche, ele vai ter que almoçar, comer na rua. Então não é tão simples assim. Por isso que, se a chance é pequena, muito pequena, esse paciente não demarca. Mas aquele doente do meio, onde existe a possibilidade, ela não é pequena, mas também não é certeza, esse paciente, normalmente, ele precisa demarcar. Saindo desse pressuposto, desse início, de que você já definiu dentro do seu range de pacientes, no seu processo decisório, quem vai demarcar. Como eu faço isso, Marcos Adriano? No cenário privado de consultório particular, se você se dedica ao cuidado do paciente com câncer coloretal e você consegue colocar dentro do seu pacote de cuidado, hoje, o cirurgião que faz
cirurgia de consultório particular, seja reembolso ou pagamento direto, ele precisa montar uma linha de cuidado para o seu paciente, onde no que ele cobre do doente já esteja incluído toda a equipe de saúde que vai cuidar do doente. Esse é o melhor cenário. E aqui eu estou ensinando o cirurgião a vender cuidado, tá? Além de cirurgião, né? A gente também trabalha com vendas, coach. Por quê? Porque se você cobra o seu, encaminha para uma estomaterapeuta, ele tem que pagar aquela estomaterapeuta, pode ser que ele enxergue aquilo como um custo a mais, ele não consiga pagar. Pode ser que você, como cirurgião, não venda a importância para ele. Isso pode não dar certo. Dito isso, os cirurgiões que estão aqui nos escutando, que eu imagino que deva ter muito cirurgião que está escutando a gente, que trabalha nesse sentido, quando você cobrar do seu paciente, cobre o pacote todo para que ele não precise pagar mais nenhum profissional e você desenha no seu microambiente do seu consultório toda a linha de cuidado que você precisa entregar para o seu paciente. E hoje, se você imaginar o câncer coloretal, o cirurgião dedicado a isso, ele tem que ter pelo menos, dentro da sua equipe de saúde, ele e mais 4 profissionais. Perdão, mais 3, 4 no total. Ele precisa ter uma enfermeira, ele precisa ter uma nutricionista, ele precisa ter um fisioterapeuta e um educador físico. Esse eu digo que é o MVP. É o basiquinho. É, basicão, né? Putz, imagina ter esses 3 aqui, é o sonho, gente. Mas dá, se você quer montar um serviço e um cuidado global, no mínimo você tem esses. E é claro, o céu é o limite. Aqui a gente pode colocar um anestesista, um psicólogo, eu achei que você fala anestesista, psicólogo, instrumentador. Não, óbvio, né? Não, então isso que você falou é o que normalmente o cirurgião pensa. Só que a equipe dele, a equipe do intraoperatório. Mas hoje, quando você fala sobre cuidado perioperatório, você tem que pensar no pré, no intra e no pós. O paciente não é uma fotografia. O paciente é um filme. Alguns curta-metragem, outros longa-metragem. E na oncologia, a maioria é longa-metragem. Certo? Daí, no consultório particular, privado, essa é a minha dica. Na operadora de saúde, o ideal é que você traga a sua operadora de saúde, levante esse questionamento e a operadora consiga montar dentro do seu grupo de pele alguma enfermeira especialista ou treine alguma enfermeira para ela fazer a demarcação, capacite. Isso nós sabemos que as 3 grandes empresas de estomia hoje que vendem equipamentos, insumos para estomia, hoje fazem treinamento. A gente vê inúmeras opções. Exatamente. Ou seja, a operadora de saúde hoje, ela só não treina a sua equipe se não tiver vontade. Exatamente, você colocou num ponto. Eu não preciso ser a especialista, não preciso ser estomaterapeuta para demarcar. Eu posso ser uma enfermeira capacitada. Então, assim, você já, dentro de qualquer hospital, você tem uma enfermeira. Pelo menos. Até na clínica tem, né? Sem dúvida, na oncologia, se você tiver serviço de oncologia, sem dúvida. Qualquer operadora de saúde tem um grupo de pele que faz ferida. Que legal. Pronto. E aí você pode treinar e não precisa nem pagar para isso. E aí eu chego nesse ponto, você não precisa nem pagar, você faz de graça. Você pega o seu compras, você liga para o seu gerente de compras, você liga para o seu gerente, sei lá, às vezes entra pelo OPME, o insumo. Você liga para alguém, para alguma liderança e fala, pega o teu distribuidor, tu compras direto da empresa, da companhia, você consegue treinar a enfermagem para demarcar, é uma opção interessante. E as empresas fazem isso. De coração aberto. De coração aberto. Nunca ninguém disse não pra mim. Nunca vão dizer. Nunca ninguém disse não. Ao contrário, a gente vai atrás dos médicos. Essa daqui era da indústria. Ela vai perseguindo vocês. A gente precisa falar com vocês. Então, assim, a gente quer... Precisa, não só pelo business, mas porque as companhias sabem que isso entrega valor para o paciente. Obviamente que virando o crachá para gestor, para empresário, tem que ter um business por trás. Certo? É um negócio, né? É um negócio. Nós não somos uma santa casa. Nós não somos uma ONG. Nem a Santa Casa é Santa Casa. No seu conceito antigo, do que era a Santa Casa. Nem ela, mas é hoje. Como era. Na operadora de saúde é isso.
maravilha, mas eu não tenho uma operadora de saúde que olha para isso, eu tô ali no meu consultório que não é privado, então não consigo pagar uma equipe. Como é que eu consigo, no meu consultório do dia a dia, que eu recebo várias operadoras, que eu opero em vários hospitais, como é que eu consigo desenhar isso? Esse é um cenário difícil, digo para vocês, esse talvez seja o grupo de cirurgiões que é mais difícil você montar, mas não é impossível, tem que ter vontade, e dá para você conversar dentro dos próprios hospitais que você mais opera. Às vezes aquele hospital já tem um serviço, então quando você marcar a cirurgia naquele hospital, você já consegue desenhar se ele pode ir um dia antes, alguma enfermagem pode atender esse doente, então tem que achar um entusiasta de dentro. Ou, dependendo do teu volume e dependendo da empresa que você encontrar, tem alguns programas dentro dessas empresas que não são para operadora de saúde, que são para cirurgiões de consultório, que eles conseguem, dependendo da negociação e da conversa, demarcar esse teu doente. Olha só. O que não dá é para você dizer que não consegue. Aí você falou assim agora, do particular, do convênio, e a gente tem um outro nicho que é o SUS. Perfeito, a gente sai da saúde suplementar. A gente sai da saúde suplementar e vai para o SUS. Maravilha. Tem todos os hospitais têm enfermeira. E hospitais que são geradores de estomia deveriam ter equipe especializada para isso, capacitada. Você não precisa ter um especialista, isso que eu falo, você não precisa ter um estomaterapeuta. E mesmo assim não acontece. E aí vai mais uma vez do tipo, é só ter boa vontade. Sim. E você desenhar um fluxo. Eu posso falar isso porque eu trabalhei num lugar onde era SUS, só precisava desenhar um fluxo e os pacientes chegarem demarcados, porque tinha tudo que era possível para os pacientes demarcarem, e aí eles podiam chegar e ter isso, a qualidade que a gente está falando aqui. É empatia, né? É empatia. Então, assim, quem é a pessoa que está aqui na ponta que deveria ter esse olhar e ele não teve. Então, em qualquer serviço, você consegue construir, né, um projeto que faça isso, então, desde o pré até o pós. Vocês aí, jovens de 40 e poucos anos. Porque Obrigado pelo jovem. Realmente é como eu me sinto. Eu tô jovem. Né? Não, porque é outra pegada, essa coisa ágil, assim, é funcional, dá pra fazer. Dá pra fazer. Não precisa de burocracia, né, doutor? Não precisa, sabe, mandar... Antigamente você tinha que mandar não sei o quê, e esperar não sei o quê. Não precisa de nada disso. Mas ainda é burocrático, dependendo do serviço que você tá. Mas algumas vezes você tem que dar uma de doido, entre aspas, e ter aquela vontade, ter aquele propósito, encontrar os entusiastas, entender que você vai ter barreiras, você vai ter dificuldades, as pessoas vão te olhar torto, mas é possível sim, porque você tem que ter propósito e tem que buscar esse cuidado. Por exemplo, hoje na MedSenior, nós somos uma operadora de saúde nacional. Hoje eu gerencio 8 centros cirúrgicos pelo Brasil. Ou seja, a nossa visão ela tem que ser nacional. O que nós montarmos como jornadas de cuidado tem que ser Brasil, porque nós cuidamos de Recife a Porto Alegre. Então hoje nós estamos a vias de fato de assinar um grande contrato com uma grande companhia de equipamentos de estomia, com uma jornada inteira organizada para trabalhar ou direto com a companhia ou através de um distribuidor, que inclui demarcação, treinamento, avaliação dentro do hospital, tudo isso. Um sonho. Logo, logo, se Deus quiser, 2026, a gente já começa com isso, mas digo que é algo que eu estou desenhando há mais ou menos um ano, 10 você vai fazer a 12 tudo aquilo meses. que você queria fazer, assim. Você tudo... Que eu papai, o filho é seu? Já fiz, eu vou fazer de novo. Ó, papai. Mas na verdade, esse é aquele filho que tem várias mães e vários pais, que legal. Sabe? Uma grande família. É uma grande família. Que ótimo. E realmente é complexo, é desafiador, porque eu estou numa empresa que é séria e que realmente precisa de vários steps para dar certo, e é um pouquinho de cada vez, e 2026 vem um programa muito legal, nossa, que legal, efetivo para todos os pacientes que porventura tenham uma estomia. Parabéns. Quando você fala MedSenior, é sênior de idosa? É tipo... Isso, o nosso produto é focado ali no paciente
mais 60 velho, 45 mais, 40 mais, 45 40 mais. não, muito Isso, a gente já, Nossa, já me tá na senti- idade, já tá na A idade Bruna não tá de benef. Nossa, E eu sou sênior, então você tá me dizendo isso? Isso, é que na Você verdade não sabia. hoje, é que Eu na sou verdade 30. hoje os 60 são os novos 40, né? Exatamente. É isso. E justamente nesse sentido, nesse olhar diferenciado, que a gente a gente consegue entregar para o nosso beneficiário aquilo que ele realmente precisa. Merece. Nem tudo para todo mundo, nem nada para ninguém, dentro de um cenário custo-efetivo de valor. E nós sabemos hoje que os pacientes estomizados, eles necessitam dessa atenção, porque isso é bom para todo mundo. Então, Isso é bom para o sistema, isso é bom para o paciente, isso é bom para o profissional de saúde. Então você vê que a demarcação ela é essencial. Ela muda desfecho. Ela muda desfecho, eu tenho certeza, porque eu já vivi isso na minha prática e eu posso afirmar para vocês que um paciente que ele é demarcado, e eu digo assim, que como você falou, sabe, Carol, não é só pegar, desenhar a barriga do paciente. A demarcação, ela é uma parte do acolhimento global, certo? A demarcação, ela é uma das partes, porque esse doente, esse paciente, ele também será demarcado, mas o que é mandatório você nomear? Nós precisamos conceituar. E hoje a gente fala que a gente vai encaminhar o paciente para demarcação. Não. Nós não vamos encaminhar o paciente para demarcação. Nós vamos encaminhar o paciente para uma consulta de enfermagem pré-operatória de cirurgia colo-retal. Que não é só demarcar. E uma das partes dessa consulta é a demarcação. Mas tem demarcação, tem panfleto, né, que é manual de paciente estomizado. Tem uma infinidade que vocês sabem muito melhor do que eu, que não é só a demarcação. Mas nós acabamos partindo do assunto demarcação, ou seja, nós estamos do micro para o macro. Mas quando você pontua assim, eu pensei aqui que é um fato. Quando a gente está demarcando, a gente está educando também. Muito. Naquele momento, que às vezes é só esse momento que ele tem. Ele não tem a consulta, que seria um sonho também, né? Ter a consulta pré com a enfermagem. Que você muda também a experiência do paciente quando você faz isso. Mas na demarcação, você já consegue também educar ele no momento quando ele tiver com o equipamento. Porque depois que você demarcou, colocou o equipamento e viu o melhor local, ele vai se ver com o equipamento. Então ele também vai sentir que aquele... Né? É uma preparação. É isso. Então é todo um processo. E olha, você falou agora, eu sempre pensei sobre isso, lógico, na hora que eu fui falar sobre demarcação, não falei. Mas sempre foi o meu pensamento também. Ele é todo um processo que a gente vai melhorar a experiência final do paciente. Olha, a gente tem que começar a ir embora. Já? Já, eu sou a chata. Mas eu quero fazer uma pergunta. Não, vamos continuar. Vamos continuar. Né? Vamos marcar a data já. Eu quero te fazer uma pergunta. Agora eu vou falar de que tem que acabar e vou prolongar o negócio. A gente conversou aqui com uma professora, Rita Bandeira, que é a professora de estomoterapia, que a Carol fez, inclusive, com ela, que ela colocou uma realidade hoje que tem muito mais estomas sendo construídos que serão temporários do que permanente, como era na minha época. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, porque acho que é uma informação tão importante, né? Porque a pessoa saber que o temporário está mais comum do que era antigamente. Isso, legal. Excelente colocação. Informação é ouro. Educação ao paciente é ouro. Isso é tão importante, O que nós estamos fazendo aqui é uma educação para o paciente e para o profissional de saúde. Isso é tão importante que nós temos nos cuidados cirúrgicos programas de recuperação acelerada. A gente nasceu com o grupo ERAS na Escandinávia nos anos 90, ou seja, tem 35 anos que você fala sobre isso. O ERAS... Para mim o ERAS tinha, sei lá, pouquíssimos anos. Não, isso. Nossa, tem 35. De um tempo para cá começamos a falar mais, e no Brasil principalmente pelo brilhante trabalho do Dr. Aguilar, que versa sobre o programa Acerto. O ERAS e seus filhos, eles são programas de recuperação acelerada, e o nome é Enhanced Recovery After Surgery, ou seja,
aprimorar a recuperação após a cirurgia. Mas ele começa no pré-operatório. Uhum. E se você trouxer os steps dos programas de recuperação acelerada, e na coloretal acho que são 30, 35, vocês sabem qual é o primeiro? O primeiro? Não. Informação ao paciente. Ai, que lindo, verdade. Ou seja, Nossa. informação ao paciente está dentro de um programa de recuperação acelerada. Com isso, quem quer que o seu paciente recupere rápido precisa o quê? Informação. Dar informação ao paciente. E melhorando ainda esse assunto, quando você destrincha o subitem informação ao paciente, ele pede que seja pelo menos 2 meios de informação ao paciente. Por isso que o ideal é que você sempre fale com seu doente, que é um meio de informação, é a consulta, mas você sempre entregue algum manual, algum panfleto, algum formulário. Porque pelo menos aplicativo, pelo menos ele vai buscar depois, né? Ele vai... 2 meios de informação. E esse aqui agora acaba de ser um meio de informação para o nosso paciente. Ou seja, você que está no seu dia a dia, se você procurar nas mídias sociais conteúdo de qualidade, como esse aqui com profissionais de qualidade, você pode só ter a sua consulta, encaminhar link para o paciente assistir. Você não precisa nem se preocupar em montar. Marcos, é simples, gente, é simples. E parece simples. óbvio. É demais, né? Você tem informação de qualidade. Então, atenda, dito isso, atenda seu paciente e fale, eu gostaria que você escutasse esse podcast, eu vou encaminhar o link para você. Isso, é um produto. E esse YouTube, esse vídeo, porque ele vai te dar informação de qualidade e vai complementar o que eu te falei. E isso tem acontecido com a gente, porque às vezes assim, o paciente nos busca com informação, por exemplo, laser terapia, ele começa a ter várias dúvidas. A gente fala, assiste o nosso episódio de laser terapia. É isso. E você manda o link, né? E o seu com certeza vai ser um outro produto que a gente vai... É simples, é maravilhoso, totalmente né? simples, totalmente simples. Com isso, trazendo esse preâmbulo sobre a importância da informação ao paciente, estomia temporária e definitiva. Mais uma vez, alinhamento de expectativas, conversar sempre sobre isso antes da cirurgia, para ter conversas difíceis no início, porque conversas difíceis, quando mais você demora, mais difíceis elas ficam. Mesmo que a programação de estomia seja temporária, você precisa falar com o paciente que às vezes a temporária pode ser definitiva. Tá? Porque a gente sabe que isso acontece. Certo? Mais uma vez, aquele paciente que vai passar em consulta e o cirurgião diz que a estomia é temporária, ele precisa entender e o cirurgião precisa falar para o seu paciente que a programação é que seja temporária. A programação. Não pode afirmar, né? Mas dependendo dos fatores que ocorrerem, algumas vezes, e normalmente são poucas vezes, essa estomia ela se torna definitiva. É muito mais... Uma estomia definitiva, ela tem muito mais chance de realmente ser definitiva do que a estomia temporária tem chance de ser definitiva. Mas existe. Existe. E nós precisamos conversar com os pacientes sobre isso. Porque aquele paciente que faz temporária e ele monta na cabeça dele que é certeza que ela é temporária, quando ela, infelizmente, vira definitiva, e aqui não é infelizmente, poxa, virou definitiva, não, infelizmente, por quê? Porque existia uma programação, e infelizmente ela não ocorreu. Esse paciente, ele entra em luto. Sim, e aqui a gente traz o conceito de luto, que não é só quando morre. Luto é qualquer expectativa não alcançada, e aí a gente pode trazer aqui uma psicóloga especialista em luto, posso indicar para vocês, para conversar sobre luto. Que era um assunto que a gente queria falar. Isso. Põe na pauta, não. Temporário, que você não conversa que pode ser definitiva, ela vira definitiva, ela cria uma decepção, isso vira um luto. Sim. Mas também aquela definitiva que você fala para o paciente, pode ser que eu feche, mas na tua cabeça tu já sabe que é definitiva, também gera luto. Porque ele vai fazer achando que é temporária, mas na verdade você já sabe que é definitiva. Ele vai elaborar toda a vida dele esperando para que... Dito isso, a importância do alinhamento de expectativas no pré-operatório
da informação e educação ao paciente. Uhum. Porque, via de regra, tem definitiva que nós mudamos o plano e fechamos, mas também tem temporária que pode virar definitiva. Daí, aqui, falando para os nossos pacientes, conversem sempre com a sua equipe de saúde, porque cada caso é um caso e ele precisa entender o detalhe do teu caso. Não há como generalizar o caso de cada paciente. Não. Exatamente. Eu já vi muitos casos de tipo, é isso mesmo, né? Falar pro paciente, ela vai ser temporária. Eu acho que nunca dá uma data também, porque o paciente cria uma expectativa. Daqui 2 meses, daqui 3 meses. O cabalístico são 6 meses. É. Não, doutor, fecha em 6 meses. Sempre. E aí não acontece, e aí cria uma expectativa que não é real. E é isso, ele vai transitar no luto. E a gente tem... Vai morrer, morrer 2 vezes, né? Ele vai morrer. E eu acho que eu conseguiria trazer várias histórias do tipo do paciente criar a expectativa e não alcançar, e aí olha, doutor, é um processo. Quando você pode voltar aqui? A gente pode continuar e pedir que é outro dia. Finge que é outro dia, né? Tem que trocar de roupa. Alterno, tá tudo Você certo. inverte, eu inverto a roupa. Mas, gente, é maravilhoso. Nossa, realmente, além das minhas expectativas, a sua fala, o seu olhar, né? Sua forma de encarar a vida, de encarar até o lado profissional, um lado muito bacana. Obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. Que sorte que você existe, então, para nós. Eu acho que não foi além das minhas expectativas. Eu já tinha certeza que tinha essa empatia, tinha essa. Foi ali, olha ali, doutor, ó, um olhar além da pele. Tatua essa daí também. Boa. Eu acho que não surpreendeu, não. Eu acho que é isso mesmo. E acho que esse caminho de ter esse olhar lá atrás, né? No paciente lá atrás, onde você aprendeu, te trouxe para onde você está e conseguir gerenciar tantos projetos. E, nossa, eu fico muito feliz de ver que a gente ainda tem um pouquinho de esperança para os nossos pacientes oncológicos, porque, nossa, como eu sonhei com esses projetos para trazer qualidade final para o paciente, e eu ainda tenho esperança de que muitos lugares ainda, quem sabe com esse episódio, mude a chavinha e entenda que é fácil, que a gente deu bastante norte aqui, ó, que dá para ir fácil. Então, obrigada. Aqui é quase uma aula de MBA, para quem quiser montar serviço. Exatamente. Eu fiquei até aqui pensando em... Você tinha que vir falar de mentoria depois. Você faz mentoria? No nosso dia a dia, todo líder, ele é um pouco de mentor, mas mentoria, não. Não, mas muitas pessoas me ligam e pedem para conversar comigo, para entender um pouco o que estão vivendo e como podem mudar um pouco aquela situação, principalmente na gestão do cuidado. Então, a gente pode fazer alguma coisa assim. Mas pode pensar. Então, vamos lá, minha amiga. Antes dela finalizar, a frase. Tem horas que eu falo no começo, tem horas que não, ele não falou uma frase. Agora eu vou terminar, vou falar e você fala. Não, eu quero falar minha frase. Você vai falar, eu vou falar. Mas antes dele falar a frase, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E toda vez, como eu sempre digo, quando você compartilha, se inscreve, esse episódio ele acaba sendo levado para outras pessoas pelo YouTube. Então, quem sabe vai tocar alguém que precisa muito. Então, mais uma vez, não esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio. E, por favor, a sua frase final de efeito, traga alguma coisa para alguém. É um mantra que eu aprendi e entendi nesses 15 anos de experiência que eu me dedico ao cuidado ao paciente idoso com câncer, que hoje é a minha área de atuação. Vai devagar que eu tô com pressa. Vai devagar que eu estou com pressa. Ou seja, vai devagar no preparo do seu paciente, vai devagar na seleção do paciente, vai devagar na conversa com o paciente, porque eu tenho pressa que ele recupere, porque eu tenho pressa que ele vá logo para casa e ele consiga realmente voltar para o lado de quem importa, que são seus familiares. Ai, que lindo! Nossa, muito. É sua frase? Não. Adorei. Mas podem dizer que a partir de agora sim. Que lindo! Nossa, perfeito. É muito gratificante. Eu sou de uma outra geração, né? É muito gratificante ver esse pessoal jovem, assim, com Obrigado pelo jovem de novo. Nossa, você tá acreditando. Você vai sair daqui acreditando.
Porque tudo era muito burocrático, muito difícil, muito não verbal, sabe? Então, assim, que lindo que se descomplicou, que bom que vocês existem, que vocês estão aqui, a Carol, com essas ideias maravilhosas de trazer todo esse pessoal. Então, assim, quanto ganho, né? Quantas pessoas que vão, com certeza, se melhorar a vida, saber que você existe, que você está aqui. E onde a gente pode te achar, então, quem quiser te achar? Eu não sou um homem difícil de achar. Não, assim? Só jogar o nome que você encontra em qualquer lugar. Eu tô sempre conectado nas redes sociais. Eu gosto muito de estar próximo da turma, porque essa proximidade é que me mantém vivo, sabe? Te alimenta. Me alimenta. Você falou que esse meu pensamento, ele me trouxe até onde eu estou. Eu tenho certeza que ele também vai me levar para onde eu quero chegar. Com certeza. Que é cuidar de muita gente. Existe hoje, talvez menos hoje, mas ainda existe um pouco de preconceito, entre aspas, para aquele médico que vira gestor, que vira gerente, sabe? Diretor. Vai para o comercial, né? Por quê? Porque a turma confunde o executivo de saúde com o gestor do cuidado. Os dois são lideranças, os dois estão na gerência. Mas o executivo de saúde é aquele que fica atrás de uma mesa, de terno e gravata, não que o gestor do cuidado não possa usar, sem contato com o paciente, só canetando. O gestor do cuidado é aquele que está um pouquinho atrás da cadeira, montando as coisas, organizando e medindo, mas também está ali na ponta do cuidado. E essa pessoa, essa persona, ele é extremamente importante. Veja, eu vou fazer uma conta aqui de padaria. Quando eu estou ali 6 horas fazendo uma cirurgia, certeza que eu beneficiei um paciente que eu estou operando. Junto desse paciente vem ali uns familiares associados, todo mundo. Mais ou menos umas 5, 10 pessoas que eu beneficiei. O paciente diretamente, toda aquela rede de apoio ao redor, aquela rede ali que está com o paciente. Quando eu fico 6 horas sentado, organizando um serviço, montando protocolo, treinando o time, hoje eu beneficio, nós hoje estamos com mais de 250 mil vidas na Medicênio. Então hoje eu troco o cuidado de um paciente com 10 pessoas ao redor, quando eu faço uma cirurgia em 6 horas, para montar protocolos, para desenhar cuidado de quase 300 mil pessoas. Ou seja... E toda a vida que insere em cada pessoa dessa 300 mil beneficiários que podem ter 5 pessoas juntos, vai ser o quê? 1,5 milhão, né? 5 vezes 300 mil. Legal. Ou seja, se você olhar por essa ótica e fizer uma gestão do cuidado de qualidade, você beneficia muita gente. E aí dentro da nossa megalomania, é isso que a gente quer. A gente quer poder beneficiar e cuidar de muita gente. Ou seja, o gestor do cuidado, se ele realmente entender que é isso, ele potencializa por milhões o que ele sempre quis quando ele fez medicina. É cuidar das pessoas. Nossa, para isso que a gente está legal. Aqui. É isso que justifica a nossa... Então, ótimo. A vida para esse planeta. Isso temos um momento do patrocinador. Que bom. Nós temos uma parceria com a CuidePrev, que é um e-commerce de produtos da área da saúde. Então, quem quiser bolsa de colossomia, os dispositivos curativos, entrando no link na página da CuidePrev, usando o cupom Pele em Cena, tem descontos. Tem desconto, é isso. Muito obrigada, doutor. Obrigada, doutor. Foi maravilhoso. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.